Vou mostrar como é que funciona então o módulo de patrimonial, começando pelas configurações e depois a gente vai entrar nos funcionamentos. Bom, a gente vai começar pelas operações contábeis, né? Eu já tenho algumas configuradas aqui e a primeira delas é a operação de entrada, né? Onde a gente define as contas. Ele não precisa ter nenhum outro parâmetro ativo, tá? É só as contas de lançamento mesmo que precisam ser configuradas. A outra operação é a operação de depreciação do bem. Tá aí a depreciação, que é a mesma coisa, né? Só configurar as contas que vão receber os lançamentos, no caso da depreciação, né? A outra operação é a operação de depreciação dos valores reavaliados ou de avaliação. A outra operação que deve ser configurada é a da baixa do bem, né? quando é dada a saída, quando é feita a saída do bem na empresa. Mais uma para baixo, agora da depreciação do bem. Agora para baixo da depreciação da reavaliação ou da avaliação. Tá aí as contas. E agora a gente vai configurar o grupo em que o bem vai ser inserido, né? Então, se o campo de código aqui não for automático, o código deve ser digitado. A gente digita aí uma descrição para o grupo. Define uma taxa de depreciação, que é o que vai valer daí para todos os bens que vão estar nesse grupo. E aqui a gente vai configurar agora as operações que foram definidas anteriormente, né? Então, para a operação de entrada é aquela nossa entrada de imobilizado. A operação de depreciação é a depreciação lá das máquinas. Vou aumentar para visualizar melhor. Máquinas e equipamentos de produção. A operação de depreciação de reavaliação. E agora vem as operações de baixa, né? Quando é feita a baixa do bem, ele realiza, além da baixa do bem, a baixa da depreciação, ou seja, do valor depreciado, a baixa do valor acumulado na depreciação, a baixa da reavaliação quando ela existe, e a baixa do valor depreciado da reavaliação. Então ele faz esses lançamentos, né? No caso da baixa da depreciação e do valor acumulado na depreciação, ele usa essa mesma operação, né, que a gente está configurando agora. E o mesmo vale para a reavaliação, né? Tá aí. Como a gente não tem um drop-down aqui, vamos digitar o código direto, né? Beleza, já temos o nosso grupo configurado, né? Agora vamos então iniciar a configuração do bem, né? Vou entrar aí com os campos obrigatórios, né? Que são os campos em negrito. Esse é o novo layout, né? Já tem algumas abas diferentes aí. E à medida da continuação do vídeo a gente vai explicando. Então vamos cadastrar um bem novo aqui. O código ele pode ser automático, né? Como ele pode ser manual também, né? No caso dessa base aqui ele está automático. Então vamos direto aqui para o nome, descrição. Valor de aquisição, que é uma informação obrigatória. A situação do bem. A data de entrada no sistema, que o sistema usa como parâmetro, né? Depreciação acumulada quando existir.
e a taxa do bem. Aqui o nosso grupo, o centro de custo, né? Os dados de entrada de nota. Então vamos colocar uma nota qualquer aqui. As informações em negrito são as obrigatórias, né? Que daí são utilizadas também para o SPED, né? Esse é o tipo de movimentação atual. Essa informação também ela é importante para o SPED. Então, como default, sempre que cadastra, né, é interessante deixar ele como código, como primeiro código. Então, está aí o código novo, né, que o sistema gerou. Né, já tem outros bens cadastrados. E agora a gente vai fazer a configuração dos tipos de depreciação do bem. Né. Então, agora, aí, além da depreciação linear e acelerada que nós tínhamos no sistema anteriormente, agora a gente tem a incentivada e a gerencial. E aqui a gente define quais vão gerar contabilidade. A acelerada a gente tem a configuração dos turnos, na gerencial a gente tem os dados que vão fazer a depreciação, e a incentivada são os impostos e as taxas que vão ser depreciados. Então vamos marcar aqui duas depreciações. Somente uma delas gera contabilidade, no caso eu vou configurar linear. E os turnos a gente pode configurar isso mês a mês. Então cada mês aí pode ter de 1 a 3 turnos. Isso pode ser configurado mensalmente. Né? Então vou configurar alguns meses aqui para a gente poder simular. Se vocês notarem, tem uma coluna utilizar. Essa coluna ela pode ser marcada ou não. Né? O que significa isso? Significa que você vai utilizar essa configuração para aquele determinado mês. Na verdade, isso é até relevante. Você pode tanto cadastrar o mês como não. Seria a mesma função. Mas é que você pode utilizar ela para fazer simulação. Né? Então, eu vou deixar aqui esse mês sem marcar. E é aquilo que eu disse. Né? Eu posso vir aqui e apagar esse registro. Né? É como se eu não tivesse marcado para utilizar. Mas eu vou deixar ele cadastrado. Né? Para efeito de eu querer simular aí uma hora com esse mês. Então, beleza, cadastrei esses meses aí. Vou dar um OK e eu vou mandar ele depreciar. Então, ele tem que gerar a depreciação linear e acelerada. Né? Tem que definir aqui a data do fim da depreciação. Se eu não definir, ele vai me dar a mensagem de erro do que está faltando. Né? Então, tá aí, a data final da depreciação está em branco. Todas as mensagens de erros vão aparecer assim. Né? Então a gente vem definir a data final da depreciação. Beleza. Vamos gravar e mandar depreciar. Então, ele está dizendo que não existe reavaliação. Isso é porque o parâmetro de reavaliação está ativo. Né? Então, enquanto está ativo e não tem uma reavaliação configurada, ele dá essa mensagem. Então, aqui a gente tem a depreciação linear. Né? Como é ela que está gerando os lançamentos, cada depreciação tem o seu número de lançamento contábil. E aqui a depreciação acelerada, que daí fica mais como uma simulação. Né? Então, tem os valores aí e ela não aparece o número de lançamento, porque quem gera a contabilidade nesse caso é a linear. As outras ele não gerou nada porque não estava configurado. Aqui o valor de depreciação acumulada, que também bate com o acumulado da linear. Né? Então, a que gera a contabilidade é a que alimenta essa informação. Vamos então configurar aqui as outras depreciações para a gente ver o funcionamento. Né? Então, vamos começar pela gerencial. Ela tem uma configuração ali que, se a gente não fizer, o sistema vai reclamar. Então, tá aí, ó, os parâmetros da depreciação gerencial cadastrados incorretamente. Então, tem que ir lá e cadastrar. É como se fossem dados uma outra depreciação. Né? Então, eu vou entrar aqui o valor de aquisição, a taxa de depreciação nesse caso. Né? E se ele tem um valor acumulado, eu vou colocar aqui de R$100. E o sistema calcula a vida útil, né? Não é uma informação obrigatória. Né? Então, beleza. Com esse registro aí,
eu consigo calcular então a gerencial, né? Então a gerencial é uma depreciação à parte, ele vai pegar aquele valor e vai depreciar aquilo. Então tá aí, ó. Entrou com o acumulado, a taxa, e depreciou até o fim do período ali que a gente determinou, e não gerou os lançamentos. Agora vamos configurar aqui a depreciação incentivada. Na incentivada a gente tem dois impostos, né, que são configuráveis, que é o CSLL. A gente define a taxa aqui, normalmente é 4 vezes a taxa do bem, então nesse caso aqui seria de 40%. E o IRPJ, né, que é 1/4 da taxa do bem, então nesse caso aqui 2,5%. Beleza, dá um OK. Quando a gente mandar gerar, o sistema vai calcular então a depreciação incentivada, né? Ele faz um cálculo linear e o cálculo para os impostos que a gente configurou, né? Com a taxa já cadastrada do bem, ele faz o linear, e com aquelas taxas que a gente configurou para os impostos, ele calcula então os impostos. Tá aí. Então, calculadas as 4, agora a gente pode jogar mais alguns meses para frente e mandar ele calcular. Ele vai calcular as 4 como elas estão configuradas para esse bem, né? Tá aí, ó. Sempre gerando os lançamentos da linear. A acelerada aí também está calculada, a incentivada e a gerencial. Agora vamos trabalhar com as reavaliações, né? Vou inserir uma reavaliação aqui. Um determinado mês, um valor. Vou colocar aqui R$300 e vamos reduzir a vida útil desse bem, né? Vou colocar aqui 2 anos. Então, feito isso, a gente configura então a data do fim da depreciação. Antes de rodar tem que configurar. Jogar ali mais até março e mandar rodar. Então tá lá. Ele gerou então ali a depreciação da reavaliação, né? Então ele começou a depreciar naquele mês que a gente inseriu a reavaliação. Então tá ali. E aqui na depreciação linear, onde ele recalculou a taxa de acordo com a vida útil, então a taxa ali aumentou para 50%. Então ele refez os cálculos agora com a nova taxa. E a incentivada e a gerencial, ele manteve ali a linearidade dos cálculos, né? A acelerada também é a mesma coisa. Então, quando existe uma reavaliação, a taxa vai mudar para esses cálculos, né? Então tá aí o valor acumulado. Agora vamos demonstrar aqui a utilização como se houvesse uma saída desse bem, né? Então a gente define a data de saída e o sistema tem que fazer a depreciação somente até essa data. Para efeito de lançamento a gente tem que configurar os outros campos, né? Mas para depreciação aqui a gente só configura a data, né? Então mandamos gerar aí, pegou mais um mês que ele tinha ido até março, então tá lá, ó. Depreciou só até abril, né, de 2013, e a nossa configuração era para 2014. Não tem mais nenhum registro aí para frente, né? Acelerada é a mesma coisa. E a incentivada gerencial também. Agora vamos apagar aqui a data de saída.
e liberar a depreciação dele até 2014. Tá aí, então tá lá, depreciou até a data que a gente definiu, gerou todos os lançamentos, inclusive da reavaliação. Mudando a situação aqui, ele também não deve fazer mais, né? Aí ele vai acusar que o bem não está ativo. Não vai deixar você fazer a depreciação desse bem.